Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de gestão da qualidade, onde nós já falamos sobre todo o processo de planejamento e iremos iniciar com a organização. Então, como acabei de falar, nós terminamos toda a parte de planejamento estratégico, tático e operacional. Na aula anterior falamos sobre o finalzinho aí do planejamento operacional, que era sobre cronograma e orçamento. Hoje nós iremos dar continuidade falando sobre a parte 2, que é a parte de organização da empresa, falando sobre organograma, departamentalização e amplitude de comando. Então, aí dentro do processo administrativo, nós temos a organização, que visa estabelecer os meios e recursos necessários para possibilitar a realização do planejado, ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração. Ou seja, nós precisamos da organização para que nós possamos possibilitar a realização do projeto, ou seja, de qualquer projeto, de qualquer planejamento que nós vamos fazer dentro da organização, de qualquer atividade que nós vamos executar, nós precisamos que tenhamos uma organização pré-concebida. Organizar, ela conduz à criação da estrutura organizacional. Nós falamos bastante sobre estrutura no módulo anterior, né, que era um módulo que falava bastante sobre as teorias da administração, e por esse motivo, hoje vocês sabem o porquê é tão importante criar uma estrutura organizacional. Aqui nós temos 3 passos, né, que devem ser dados para a construção dessa estrutura organizacional. Primeiro, conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais e às pessoas. Segundo, as relações de subordinação, linhas de autoridade, responsabilidades pelas decisões, número de níveis hierárquicos e principalmente a amplitude administrativa. E terceiro, as comunicações para assegurar coordenação eficaz entre os órgãos e as pessoas. Então, a gente consegue ver aqui que nós precisamos ter uma formalização nas tarefas, né, uma criação de um organograma, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que é. Nós precisamos ter as relações de subordinação, autoridade e responsabilidade bem pré-definidas, né, que é o que nós vamos ver lá na parte de amplitude administrativa, e as comunicações para assegurar coordenações eficazes entre órgãos e pessoas. Então, essa subordinação, essa linha de autoridade, ela sendo bem elaborada. Antes de nós falarmos sobre o organograma, nós precisamos aí relembrar o que é a pirâmide organizacional ou os níveis organizacionais. Esses níveis eles vão nos dizer quem está acima dentro da organização e quem está abaixo, quem está no planejamento ou nível estratégico e quem está no nível mais abaixo, que é o operacional. Então nós temos aqui o nível estratégico. Esse nível estratégico é onde serão montadas as estratégias da empresa, são onde todas as decisões mais importantes da organização, elas deverão ser tomadas. Então, nós só podemos ter aí pessoas que são de extrema importância para essa parte estratégica da empresa, que são o presidente, os sócios e os diretores. Já no segundo nível, que é o nível tático, esse nível ele é um nível de ligação entre o nível estratégico e o nível operacional. O nível tático ele vai fazer essa intermediação, ele também é conhecido como nível intermediário. Então aí estão os gerentes, os coordenadores, os encarregados, em alguns casos também os líderes de produção e assim sucessivamente. Então o nível tático é quem vai receber os comandos, né, do nível estratégico e vai repassar para o nível operacional. Por esse motivo, eles são conhecidos como o nível aí que vai estar no meio, né, desses dois níveis tão importantes da organização. É eles que vão fazer a intermediação.
O nível mais abaixo é conhecido como nível operacional, né? Aí no nível operacional estão os operários, né, da empresa, os operadores, as pessoas que vão fazer o trabalho propriamente dito, que são os analistas, assistentes, auxiliares, operários e assim sucessivamente. Aqui nós temos um exemplo, né, de organograma. Mas o que é o organograma? O organograma é uma forma de você organizar todos os cargos da sua empresa numa estrutura, né? Então aqui nós temos uma estrutura onde estão organizados todos os cargos, né, dessa empresa têxtil, uma empresa de tecidos, né, de fabricação de roupas e assim sucessivamente. Então, como primeiro cargo aqui, nós temos o diretor-presidente. Esse diretor-presidente, vocês podem ver aí que ele tem uma linha e essa linha liga ele a outros 5 cargos. Isso quer dizer o quê? Que o diretor-presidente ele comanda esses outros 5 cargos, que são o diretor financeiro, o diretor de pessoal, o diretor industrial, o diretor técnico e o diretor de marketing. Então aqui nós estamos falando que é o nível estratégico, né? Nós temos aqui o diretor-presidente, que é o cargo maior da empresa, e abaixo dele nós temos os outros diretores, né? Que são o diretor financeiro, diretor de pessoal, diretor industrial, diretor técnico e diretor de marketing. Abaixo do diretor financeiro, você percebe que tem uma outra linha ligando dois cargos. Nós temos aqui um gerente financeiro e um contador-chefe. Nós temos aqui o contador-chefe, ele não é necessariamente um gerente, né? Mas vocês podem perceber que ele está atrelado ao mesmo lado de todos os gerentes de todas as áreas. Então, ele é considerado dentro da empresa no mesmo nível de poder que um gerente dentro da empresa. Ok? Então, abaixo do gerente financeiro tem analista, tem contas a pagar, contas a receber e analista financeiro. Esses aqui são cargos que podem ser pré-definidos pela organização. Cada organização ela vai pré-determinar como fazer a estruturação do seu organograma. Abaixo do contador-chefe tem o contador ou os contadores, né? E o centro de informação, que são os funcionários da parte de informação. No diretor de pessoal, nós temos o gerente de recursos humanos e nós temos um supervisor de treinamento. No diretor industrial, nós temos gerente de manutenção, gerente de controle da qualidade, gerente de produção, supervisor de fiação e supervisor de tecelagem. Abaixo do diretor técnico, nós temos engenheiro, teste, chefe de laboratório e modelador de tecidos. Abaixo do diretor de marketing, nós temos gerente de propaganda, gerente de vendas São Paulo, gerente de vendas interior, gerente de vendas norte-centro e gerente de vendas sul. E assim sucessivamente. Então, pessoal, aqui nós temos praticamente uma divisão, né, de um organograma onde nós temos o planejamento estratégico e o planejamento tático. O planejamento operacional ele não está bem predeterminado aqui nesse organograma. Vamos olhar o próximo. Aqui nós temos um organograma circular. Esse organograma circular, ele tem aqui no meio do organograma o presidente ou a presidência. Ao lado aqui da presidência nós temos os diretores e depois nós temos os departamentos, né? Então nós temos uma outra divisão, um outro organograma, só que sem ser feito naquele tipo de organograma que a gente viu agora, que é o tradicional, nós temos aqui também o organograma circular. Então aqui nós temos um organograma um pouco mais estruturado, onde nós temos os 3 níveis, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Nós temos aí como primeiro cargo o presidente. O presidente ele está acima de todos, né? Porém, em nem todas as empresas nós vamos ter essa nomenclatura presidente como cargo maior. Por exemplo, em uma universidade nós temos o reitor. Em um hospital, nós temos um diretor-geral. Em uma empresa que é multinacional, está em vários países, nós temos o CEO. Então, para cada tipo de empresa, nós temos uma nomenclatura para o cargo máximo.
Depois do presidente, nós temos aqui os diretores, né? Temos o diretor financeiro, o diretor operacional e o diretor administrativo. Esses aqui são quem vão direcionar o restante dos funcionários da empresa. Então aqui vocês percebem que tem a linha que liga o presidente aos três diretores. Então esses três diretores, eles devem subordinação ao presidente, eles só são subordinados ao presidente e eles estão um ao lado do outro porque eles têm o mesmo nível de poder dentro da empresa. Ok, abaixo do diretor financeiro nós temos o gerente de vendas e o gerente de compras. Abaixo do diretor operacional nós temos o gerente de produção e o gerente de qualidade. Abaixo do diretor administrativo nós temos o gerente de RH e o gerente de recepção. Esses gerentes, apesar de eles estarem em áreas diferentes, todos estão no mesmo nível. Então isso quer dizer que eles têm a mesma quantidade de poder dentro da empresa. E como a gente já viu lá na pirâmide organizacional, os gerentes, eles fazem parte do planejamento tático, ou seja, eles vão ligar o planejamento estratégico ao planejamento operacional, que são os cargos de baixo. Ok, vamos agora para os cargos abaixo. Abaixo do gerente de vendas, nós temos o analista de vendas e o assistente de vendas. Aí, nesse caso, nós poderíamos ter um caixa, nós poderíamos ter um vendedor, nós poderíamos ter vários outros cargos. Poderíamos ter um estagiário de vendas, vai depender do tamanho da empresa. Se a empresa não precisa de um caixa, não tem por que ter o caixa. Se a empresa não precisa de um estagiário de vendas, não precisa ter um estagiário de vendas, vai depender do tamanho da empresa. Aqui, gerente de compras, temos o analista de compras e o estagiário de compras. Então, nesse caso, nós colocamos aí um estagiário, porque nesse setor é preciso que nós tenhamos um estagiário, ou dois ou três estagiários. Aqui está só o cargo estagiário de compras. Isso é para dizer o quê? Que o estagiário dentro da empresa ele está nesse nível aqui, o nível mais baixo do setor de compras. Vamos agora para a parte operacional. Na parte operacional, nós temos duas gerências, a gerência de produção e a gerência de qualidade. Aqui na gerência de produção, nós temos o líder de produção e abaixo do líder de produção, nós temos o auxiliar ou os auxiliares de produção. Os auxiliares de produção eles estão aqui no nível mais baixo desse setor aqui de produção. Aqui na parte da qualidade, nós temos o analista da qualidade e o auxiliar da qualidade. Vamos agora para o setor administrativo, para a parte administrativa da empresa. Nós temos aqui a gerência de RH e a gerência de recepção. Na gerência de RH, abaixo do gerente de RH, nós temos um assistente de RH e um auxiliar de RH. Nós poderíamos também ter aí abaixo um estagiário de RH, um menor aprendiz de RH. Porém, essa empresa ela só precisa desses dois cargos. Então, nesse caso, nós só vamos utilizar esses dois cargos. E aqui na parte de recepção, na gerência de recepção, nós temos o assistente de recepção e o auxiliar de recepção. Então, nesse caso, também foi necessário apenas esses dois cargos. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos os cargos operacionais estruturados. O que isso quer dizer? No organograma anterior, nós vimos que no nível operacional de cada setor, nós tínhamos apenas dois cargos. Mas e se, por exemplo, a empresa é muito grande e nós, por exemplo, teríamos cinco cargos abaixo do setor, por exemplo, de RH? O que aconteceria? Nós teríamos a estruturação feita dessa forma. Primeiro, nós teríamos o analista de RH, depois nós teríamos o assistente de RH, depois nós teríamos o auxiliar de RH,
E aí, antepenúltimo, estagiário de RH e, por último, o menor aprendiz de RH. O que isso quer dizer? Que o analista dentro do setor de recursos humanos, ele é o maior, ele só está abaixo mesmo do gerente de recursos humanos, mas ele está acima de todos os funcionários do nível operacional. Abaixo do analista nós temos o assistente, abaixo do assistente nós temos o auxiliar, abaixo do auxiliar nós temos o estagiário e abaixo do estagiário nós temos o menor cargo, que é o menor aprendiz. Cada empresa ela vai estruturar a sua empresa da forma que ela quiser. Se ela quiser ter esses 5 cargos, ela pode escolher ter esses 5 cargos. Se ela quiser escolher só 2, ela vai escolher só 2. Porém, sempre um tem que estar abaixo do outro. Por exemplo, se no setor de RH nós temos só o analista e o menor aprendiz, é óbvio que o analista vai ficar acima e o menor aprendiz vai ficar embaixo, né? Porque o analista é maior do que o menor aprendiz. Se nós escolhermos, por exemplo, o assistente e o estagiário, o assistente vai ficar acima e o estagiário vai ficar abaixo, e assim sucessivamente. Outra nomenclatura que nós temos também é quando a empresa ela é muito grande. Aí nós vamos ter os cargos sênior, pleno e júnior. O que acontece? Quando nós temos aí 3 tipos de analistas que têm experiências, currículos diferentes, nós temos o analista sênior, depois nós temos o analista pleno e por último nós temos o analista júnior. Acredito que vocês já devem ter visto em várias vagas de empregos, né? Essa nomenclatura, analista júnior, analista pleno, analista sênior. O que isso significa? O sênior, ele dentro dos analistas, ele é o que tem mais experiência, que tem mais a oferecer para a empresa. Depois do sênior, nós temos o pleno. E abaixo é o júnior, que é aquele que está em experiência, que ainda está sendo analisado dentro da organização. E por que é importante ter todos esses cargos assim bem estruturados? Porque o funcionário, quando ele está dentro da empresa, ele vai sentir que é importante ele continuar o seu crescimento. Se ele é um menor aprendiz, ele sabe que o próximo estágio é ser um estagiário. Depois de ser estagiário, o próximo passo é ser um auxiliar. Depois de ser um auxiliar, é ser um assistente. E depois de um assistente, ser um analista. Por quê? Do menor para o maior, por exemplo, se você é um menor aprendiz, o seu salário ele está lá embaixo, né? As suas atribuições, suas responsabilidades estão lá embaixo. Quanto maior você for subindo dentro da empresa, mais responsabilidades, mais atividades você vai fazer e também, claro, o melhor, né? O salário também será mais compatível com as suas responsabilidades. Então, quanto maior o cargo, maior será o salário do funcionário dentro da empresa. E quando a empresa ela tem esse plano estruturado de cargos e salários dentro da organização, isso quer dizer que o funcionário ele tem um poder de crescimento dentro da empresa. E isso é muito importante na atualidade. E agora nós temos aí a amplitude administrativa. A amplitude administrativa nada mais é do que 2 subdivisões que nós podemos ter falando sobre a amplitude dentro de uma empresa. Nós temos a amplitude estreita e a amplitude larga. A amplitude estreita é quando nós temos o poder dividido em várias mãos, né? Em vários cargos. Por exemplo, na imagem da esquerda, vocês podem ver que nós temos, por exemplo, que nem o organograma que nós apresentamos ainda agora: um presidente, 2 diretores, 4 gerentes e abaixo os cargos do nível operacional. Pronto, essa é uma amplitude estreita. Nós temos o poder dividido na mão de vários gerentes, diretores e presidentes. Já aqui no lado, nós temos a amplitude larga. Isso é quando nós temos aí apenas uma pessoa mandando em todos os cargos da empresa, né? Por exemplo, nós temos aqui na imagem da direita um presidente e vários operários, né? Nós temos aí analista de RH, analista de compras, analista de vendas, operários, auxiliar de produção, faxineiros, todos devendo subordinação diretamente para o presidente. Então, o que acontece? Geralmente, quando nós temos a amplitude larga,
Esse presidente ele não consegue controlar todos os funcionários da empresa sozinho, né? Então isso gera muitos problemas, mas tem empresas que funcionam nesse formato. Já a amplitude estreita é quando esse presidente contrata alguém, um gerente, um diretor, para cuidar de uma área pré-determinada da empresa para ele. E aí esse diretor ou esse gerente vai trazer apenas os resultados que ele teve ao longo do mês, ao longo da semana e dizer tudo o que ele está fazendo. Ou seja, ele vai delegar, né, o poder dentro da organização. O que é essa delegação de poder? Ele vai dar uma fatia do poder para essa pessoa comandar essa determinada área da empresa. Então, amplitude estreita é quando nós temos aí uma grande parcela de divisões do poder dentro da organização. A amplitude larga é quando o diretor geral ou o presidente ele quer ficar com o poder todo em cima da mão dele apenas. Aqui nós temos a centralização e a descentralização, que a gente começou a falar no slide anterior, mas vou explicar um pouquinho mais para vocês, né? A centralização é quando o poder ele está centralizado apenas em uma pessoa. Vocês estão vendo aí a imagem onde o poder ele está centralizado apenas no presidente. Já a descentralização é quando os outros cargos eles também têm poder de decisão, têm poder de tomar algumas atitudes dentro da empresa. E isso é muito importante, né? Quais são as vantagens da centralização? Maior controle. Você, como dono da empresa, vai ter o controle total. Custos, exemplo, em função de compras, economia de escala, novas tecnologias, rapidez na informação. Então, essas são as vantagens da centralização. A principal vantagem é exatamente o presidente ele ter um maior controle, né, sobre as operações e as operações acontecerem da forma que ele deseja. Já na descentralização, ela é importante por quê? Porque todos os cargos, ou até mesmo os cargos mais baixos, eles vão ter poder de decidir e de tomar decisões dentro da empresa. E isso é muito importante. Tenho certeza que todos vocês já foram em alguma empresa, tentaram resolver alguma coisa com um caixa, ou então com um vendedor, e ele disse a seguinte palavra, a seguinte frase, na verdade. Olha, infelizmente eu não posso resolver isso. Só quem pode resolver é o gerente. Não é verdade que vocês já ouviram isso? O que acontece? Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa ela não tem nenhum poder para decidir ou para tomar decisões dentro da empresa. Só o gerente é ele quem tem o poder nas suas mãos. Então, essa empresa ela tem um poder centralizado nas mãos de apenas alguns cargos, né? Ou seja, apenas alguns cargos tomam decisões dentro da empresa. Então, é uma organização centralizada. Agora, quando você chega numa empresa e o próprio vendedor, o próprio caixa consegue resolver o que ele tem para resolver com você, isso quer dizer que a organização ela é descentralizada, porque os cargos mais baixos também conseguem resolver os problemas dos clientes. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a departamentalização. A departamentalização, ela nada mais é do que a subdivisão que nós teremos dentro da empresa referente a algumas características. E nós temos aí 5 tipos de departamentalização que vão ser utilizadas nas empresas, né? Vou falar para vocês quais são elas. Primeiro, departamentalização funcional. Segundo, departamentalização por produtos. Terceira, departamentalização por clientes. Quarto, departamentalização por territórios. E quinto, departamentalização por área de conhecimento. Departamentalização funcional nada mais é do que a departamentalização mais utilizada em todas as empresas, né? Por quê? Porque ela vai dividir cada departamento, cada diretoria, cada gerência por uma função. Então nós temos aí diretor-geral, que está acima da empresa. Abaixo do diretor-geral nós temos a diretoria de finanças, a diretoria de produção, a diretoria de marketing e a diretoria de recursos humanos. Ou seja,
A diretoria de finanças só vai cuidar da função de finanças, da função financeira. A diretoria de produção só vai cuidar da função de produzir os produtos da organização. A diretoria de marketing só vai cuidar da função de fazer o marketing da empresa. E a diretoria de recursos humanos só vai cuidar de toda a parte de recursos humanos, pagamentos, contratação, treinamentos, entre outros. Então, cada departamento tem a sua função. Aí aqui dentro da diretoria de recursos humanos nós podemos dividir em gerências. Gerência de pessoal, gerência de serviços gerais, gerência de segurança e gerência de benefícios. E aí cada uma com sua função também. Já a departamentalização por produto é aquela onde a empresa ela trabalha com alguns tipos de produto específicos e ela vai fazer a divisão da sua empresa por esses produtos. Por exemplo, divisão têxtil, divisão farmacêutica, divisão química, né? Então nós temos uma gerência que cuida apenas da parte têxtil da empresa, temos uma gerência que cuida apenas da parte farmacêutica da organização e temos outra gerência que cuida apenas da parte química, né? Então, nós temos aqui essa departamentalização por produtos. Uma cuida dos produtos têxteis, uma cuida dos produtos farmacêuticos e outra cuida dos produtos químicos. Aqui abaixo nós temos outra departamentalização que também pode ser de uma empresa que trabalha com diversos tipos de veículos. Por exemplo, nós temos aqui o gerente geral de vendas. Abaixo do gerente geral de vendas nós temos, por exemplo, um gerente de veículos novos. Ele vai cuidar apenas da venda dos veículos novos. Gerente de venda de veículos usados. Ele vai trabalhar apenas com os produtos de veículos usados. E outro que vai cuidar aí, gerente, né, de peças e serviços. Vai cuidar apenas da venda de peças e venda de serviços. Então, nós temos aqui 3 produtos diferentes que vão ser cuidados por departamentos diferentes. Gerência de veículos novos, gerência de veículos usados e gerência de peças e serviços. Temos a departamentalização, que geralmente é feita, né, por empresas que trabalham com roupas, né, que é a departamentalização por cliente. A departamentalização por cliente, ela vai ter departamentos que cuidam diretamente da necessidade de um tipo de cliente. Por exemplo, se nós temos uma empresa, uma loja de roupas como C&A, Renner, Riachuelo, nós temos aqui a diretoria comercial. Abaixo da diretoria comercial nós vamos ter o quê? O departamento feminino, o departamento infantil e o departamento masculino. Tenho certeza que todos vocês que foram em algumas dessas lojas de shopping, né, conseguiram verificar que as empresas elas são divididas exatamente nesse formato e que tem uma pessoa que é responsável por esses departamentos dentro da empresa. E ainda mais, no departamento feminino nós podemos ter outras divisões, por exemplo, seção de perfumaria, seção de lingerie e seção de modas. Cada um pode ter um gerente que vai cuidar de cada uma dessas seções dentro da empresa, um líder que vai cuidar de cada uma dessas seções. Vai depender de como a empresa funciona. Porém, nós vamos trabalhar diretamente com a função de escolher o que o departamento por clientes ele vai trabalhar. Então, cada departamento ele vai cuidar de um cliente especificamente. A departamentalização por área geográfica, ela funciona quando a empresa ela está em expansão e em crescimento para outras áreas além da cidade que ela iniciou. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aí o DB funcionando em outros municípios daqui do Amazonas, o que iria acontecer? Nós teríamos várias filiais em várias cidades. Então, nós teríamos que dividir essas filiais com os funcionários dentro do organograma bem organizado. Então, por exemplo, aqui nós temos esse primeiro exemplo aí que vai falar sobre o departamento de vendas e nós temos 3 filiais. Nós temos a filial Mossoró, a filial Açu e a filial Macaú, que são 3 cidades lá do Nordeste. Se fosse aqui na nossa região Amazonas, Manaus, né? E fosse o DB que fosse fazer essa expansão, nós teríamos as filiais Manaus, a filial Presidente Figueiredo e a filial Manacapuru, por exemplo. E aí nós teríamos aí
funcionários que fariam parte de cada uma dessas filiais. Outra subdivisão também por área geográfica é quando a empresa ela funciona no país inteiro, né? Então nós temos aí departamento de transporte, região centro, região norte, região sul e região nordeste. Quando eu trabalhei na Oi, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, que é uma empresa que funciona nacionalmente, nós éramos a região norte e fazíamos o trabalho apenas de toda a região norte. E nós tínhamos o nosso diretor que cuidava de toda a região norte, que era Amazonas, Pará, Acre, entre outras capitais aqui da nossa região. E aí o que acontece? Nós vamos ter um responsável por cada região do país. Então é bem interessante essa departamentalização, porque é uma forma de controlar cada área e ter um responsável por cada área, e assim fazer com que cada área funcione da forma correta. Então essa organização ela é extremamente necessária. Agora, a última, porém não menos importante, é a departamentalização por área de conhecimento. A departamentalização por área de conhecimento ela vai funcionar quando uma instituição ela trabalha em diversas áreas de conhecimento, né? Por exemplo, as instituições de ensino elas funcionam nesse formato. Temos instituições na nossa cidade que funcionam com a departamentalização por área de conhecimento. Por exemplo, o Centec, que é a instituição que vocês estudam, há duas subdivisões. Nós temos a área de gestão e a área da saúde. A área de gestão ela vai cuidar de todos os cursos que envolvem a gestão, né? Ou seja, a administração, que é os cursos técnicos em administração, os cursos técnicos da qualidade, os cursos técnicos de contabilidade, os cursos técnicos de recursos humanos e assim sucessivamente. Já a a área de saúde vai cuidar dos cursos da área da saúde, como segurança do trabalho, como enfermagem, entre outros. Então, geralmente as empresas que trabalham a área do conhecimento, que trabalham com o ensino, elas vão se dividir pela departamentalização por área do conhecimento. Acredito que todos vocês devem conhecer alguém que estuda no Uninorte, né? O Uninorte ele tem essa divisão muito explícita, por quê? Porque cada prédio vai cuidar de uma área do conhecimento. Então, nós temos o prédio de direito, que cuida só da parte de direito, né? Nós temos o prédio de negócios, que vão ter todas as graduações da área de negócios. Nós temos o prédio de engenharia, que vai cuidar só dos cursos de engenharia. E nós temos o prédio de arquitetura, que vai cuidar também só dos cursos de arquitetura. Então, lá no Uninorte é bem mais explícito, por quê? Porque é bem dividido mesmo, né? Cada prédio vai cuidar de cada área do conhecimento. Então, há as divisões e há uma pessoa que é responsável por esse departamento, por esse prédio, né? Na UFAM também funciona nesse formato. Lá na UFAM nós temos a área que é só de direito, lá na UFAM. Nós temos a área que é só de negócios. Nós temos a área que é só de engenharia e a área que é só de arquitetura, a área que é só de saúde, né? Então, geralmente, as instituições de ensino elas vão ter essas subdivisões. Então, aqui nós temos a atividade de hoje, onde vocês vão fazer aí a estruturação, né, dos pontos que nós falamos sobre organização. Primeira questão, cite pelo menos 20 cargos que irão fazer parte da organização em cada nível. Então, você vai ter que dizer
Quais são os cargos que vão fazer parte do nível estratégico da empresa de vocês? Quais são os cargos que vão fazer parte do nível tático e quais são os cargos que vão fazer parte do nível operacional? Por exemplo, no estratégico da minha empresa é uma loja de roupas, nós vamos ter um presidente, nós vamos ter um diretor de produção, nós vamos ter um diretor um diretor financeiro. Aí vocês vão colocar quais são os cargos que fazem parte do nível estratégico de vocês. No nível tático, vocês vão dizer, olha, no nível tático nós vamos ter aí um gerente de vendas, um gerente de compras, um gerente de recursos humanos. Vocês vão explicar quais são os cargos que vão fazer parte do nível tático. Aí no nível operacional vocês vão definir quais são os cargos do nível operacional também. Por exemplo, nós vamos ter aí um operador de máquinas, nós vamos ter um vendedor, nós vamos ter um analista de compras, vocês vão colocar apenas os cargos, nós vamos ter um estagiário, por exemplo, vocês vão colocar apenas cargos do nível operacional. Lembrando que juntando os 3 níveis tem que ter 20 cargos. Segunda questão, construa um organograma com esses cargos. Então, vocês vão colocar o presidente acima, os diretores abaixo do presidente, abaixo dos diretores vocês vão colocar os gerentes, abaixo dos gerentes vocês vão colocar os cargos do nível operacional. Então, estruturar e organizar no organograma. Terceiro, qual a amplitude de sua empresa e por quê? Vocês vão definir qual é a amplitude, se é uma amplitude larga, se é uma amplitude estreita e por que vocês escolheram qual das duas. 4. Sua empresa é centralizada ou descentralizada? Explique. Você vai explicar o porquê que você optou pela sua empresa ser centralizada ou descentralizada quanto aos poderes, né? Quem manda, quem desmanda na sua organização. E quinta, qual é a departamentalização da sua empresa? Explique. É a departamentalização por cliente? É a por produtos? É a funcional? É a por área de conhecimento? É a por área geográfica? Explique o porquê você escolheu essa departamentalização. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.